Todos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo esta noite, isso é muito motivo de muita alegria. Mais uma vez, juntas somos aqui para louvar e agradecer o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez, Senhor. Aqui estamos, Senhor, nessa noite. Toma, Deus querido, aqui, meu Deus, cada um que se encontra, meu Pai. Meu Deus, esse que vai trazer a palavra nessa noite, meu Deus. Toma ele em tuas mãos, Senhor, nessa noite. E garante a vitória na mão de cada um nessa noite. E assim agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui. Antes de nós estudar nossa gratidão, vamos lá ler o texto em apreço. E logo após eu estarei agradecendo a esta igreja pelo segundo dia ministrando neste púlpito, que é aonde Jesus se faz presente na congregação e no corpo da igreja. Nós estamos hoje, peço para os irmãos abrir vossas Bíblias lá no livro de Coríntios, carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2. Carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Meus amados, lá em São Paulo, alguns obreiros, alguns pregadores têm o costume de dizer assim: vamos fazer uma leitura responsiva. Não existe leitura responsiva, mas sim uma leitura alternada. Então vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. E assim nós iremos até o versículo 16. Amém, igreja? Amém. Todos encontraram? Ela está aí. Carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 16, aonde o apóstolo vai nos dizer o seguinte: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Verso 2. Eu entendi que acho que aqui vocês não têm esse costume de ler leitura alternada, mas vamos ver, vamos para o terceiro. Terceiro, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falou a sabedoria de Deus oculta no ministério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não ouviu, que o ouvido, que não subiram ao ouvido e ao coração do homem, são que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito dos homens que nele está? Assim também sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A quais falaram com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensinava, cumprindo as coisas que o Espírito com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem, e ele ninguém discerne. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo.
Glória a Jesus. Pode tomar os assentos nesta noite. Eu queria, nesta noite, agradecer à igreja local, a igreja de Águias Brancas. Somos gratos a Deus por esta oportunidade de estar aqui pela segunda vez nesta tribuna para anunciar o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Somos gratos ao pastor Geraldo Bispo, juntamente com a sua digníssima esposa, todo o círculo de oração, que nos receberam muito bem aqui nesta cidade. Nós estamos aqui nesta noite somente para anunciar o Evangelho Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados, nós estamos nesta cidade desde quinta-feira à noite e aqui estamos pernotando. Estaremos de retorno a São Paulo na segunda-feira, mas confesso que nós iremos embora já com o coração com saudade desta igreja. Meus santos, nós estamos vivendo os últimos dias do Evangelho de Jesus na terra, onde nós falamos concernente à vocação gloriosa do cristão. E nesta noite nós queremos falar sobre a gloriosa mensagem do Evangelho. Primeiramente, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele está aqui falando, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, o apóstolo, ele está aqui trazendo o centro do Evangelho, que é a cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vimos na noite de ontem que Paulo escolheu a cidade de Corinto por alguns aspectos. Era uma cidade geograficamente de boa localidade, de um fluxo muito grande de viajantes. Nós vimos que na cidade de Corinto tinha um grande ali vida social, vida de comércio, era um povo intelectual. E também vimos que a cidade de Corinto era uma cidade que adorava a vários deuses, tendo por principais a deusa Artêmia e o deus Apolo. Nós também vimos que na cidade de Corinto o povo estava entregue à idolatria. Então, através do apóstolo Paulo fundar esta igreja, agora ele deixa essa igreja estabelecida e ele deixa uma chamada para a igreja, que é pregar o Evangelho. Portanto, meus amados, o apóstolo Paulo, ele fundou esta igreja somente com o propósito que esta igreja anunciasse o Evangelho de Cristo. E algo que é interessante, que alguém falou aqui nesta noite, alguns obreiros, foram dos músicos, não falo a memória, disse que nós não somos pregadores, nós somos mensageiros. E esta é uma pura verdade, porque nesta noite o dono da seara é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vai dizer: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiro. Jesus podia somente ali, em uma somente oração, ele mesmo orar e rogar ao Pai. Mas Jesus, nosso Senhor, ele deixou essa incumbência para mim e para você nesta noite, rogar a Deus nesta noite, para que ele envie ceifeiro para a sua seara. Portanto, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, todo mundo conhece a história de Paulo. Nós dizemos que Paulo caiu de um cavalo e ali ele teve um encontro com Jesus. Isso aqui nós deduzimos, porque a Bíblia não diz que Paulo caiu de um cavalo. A Bíblia diz que ele caiu no chão, mas dá a entender que ele caiu de um cavalo. E algo interessante, que nós temos duas regras da hermenêutica, que é, uma das regras da hermenêutica é que o texto interpreta o próprio texto. Portanto, quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. E dentro da Bíblia nós temos várias linguagens. E uma das linguagens que nós conhecemos é a hipérbole e também a presopopeia. E algo interessante, que a hipérbole é quando você conta uma história exagerada. Como os judeus era rico em contar, até hoje os judeus são assim. Quando vão contar uma história, eles exageram na história. E uma presopopeia é quando até aquele desenho animado, tipo Papalégua, quando ele fica aquele bip, 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 e quando ele cai lá embaixo, o carro passa por cima, vem um trator, passa por cima, mas depois ele levanta de novo e sai andando. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que a história da cruz não é uma hipérbole e nem é uma presopopeia. A ressurreição do Senhor Jesus, ela é real e viva nesta noite. Jesus ressuscitou e ele há de voltar para buscar a tua santa igreja. Esta mensagem gloriosa, ela tem que continuar sendo anunciada nos rincões, nas favelas, nos becos. Ela tem que continuar sendo anunciada em todos os cantos do Brasil.
Eu não sei se alguém aqui conhece a capital paulista, ali na região do centro de São Paulo, Santa Cecília. Tem ali um hospital chamado Hospital de Santa Casa de Misericórdia. E uma certa vez eu fui levar um colega para fazer um exame ali. E quando ele estava no hospital, eu saí daquela casa de misericórdia e desci aquela avenida ali no famoso Minhocão e comecei a evangelizar. De repente tinha um monte de pessoas. Quando estava começando a Cracolândia de São Paulo, de repente tinha um monte de pessoas e eu parei no meio deles e falei assim: hoje eu vou anunciar a Jesus para vocês. Ele falou assim: meu amigo, o senhor não tem medo? Porque todos que passam aqui, eles descarnecem de nós como nós fôssemos um lixo da sociedade, como nós não prestássemos, e o senhor vai parar para pregar o evangelho? Eu falei: vou pregar, mas eu quero que você chame todos aí, e todos que vêm aqui depois que eu anunciar o evangelho, eu vou pagar lanche para todo mundo. Era um frio, estava 2 graus abaixo de zero na capital. Eu falei: eu vou pagar o lanche para todo mundo, não vou pagar Coca-Cola, mas vou pagar café quente com leite. Quem quer ouvir o evangelho? Naquele momento veio um colega, um dos colegas dele, e começou a chorar. Ele falou assim: meu amigo, você foi o primeiro em 15 dias que eu estou nesta cidade que ninguém me tratou como lixo, e você vai pagar um café e vai anunciar Jesus para nós? Eu falei: eu vou pagar um café e vou anunciar a Jesus, porque esta é a mensagem que a igreja tem que levar nesta noite, a mensagem do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, meus amados irmãos, nós entendemos nesta noite que, portanto, quando o apóstolo Paulo ele tem um encontro com Jesus, quando o apóstolo Paulo ele é lavado pelo sangue do Senhor Jesus, ele é levantado como um profeta. O apóstolo Paulo é levantado como sacerdote, é levantado como um apóstolo, é levantado como um profeta, é levantado como orador, é levantado como orador, é levantado como servo de Deus. Agora o apóstolo Paulo ele vai dizer que deixou todo o seu conhecimento embaixo dos seus escravos, dos seus pés, como esterco. E algo que é interessante, que alguém fazendo a hermenêutica do texto, a exegese do texto, ele vai dizer que Paulo abandonou toda a sua filosofia, que Paulo abandonou todo o seu conhecimento ali da lei judaica. Não, não. Quando diz que Paulo usou todo o seu conhecimento como esterco, está dizendo que Paulo, ele adubou o seu ministério, porque através do conhecimento judaico, ele pregava para o judaísmo, e ganhou muitos judeus para o cristianismo. Através da sua filosofia, ele pregou para tantos homens ricos, homens poderosos. Através do seu conhecimento que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, através do seu conhecimento que ele aprendeu na escola de teologia, na escola de filosofia, junto do colégio, junto do templo ali de Israel, ele começou agora a usar como esterco, como adubo, para anunciar a sua mensagem, para anunciar o seu evangelho. Deus nesta noite, ele quer usar os pequenos, mas também quer usar os grandes. Deus quer usar aquele que é batizado no Espírito Santo, mas Deus também quer usar aquele que não é batizado no Espírito Santo. Deus nesta noite, ele quer usar aquele que louva aqui na frente, aquele que prega nesta tribuna, mas também quer usar aquele que prega o evangelho lá fora, simplesmente nesta noite, porque Jesus, ele aqui é o único que é o grandão nesta noite. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, eu quero vos anunciar nesta noite a cruz de Cristo, a mensagem que a igreja tem que pregar. Certa vez o irmão falou assim para mim assim: pastor, alguns que não me conhecem, eu sou pastor dirigente, congregamos ali na Assembleia de Deus, Ministério Belém, em São Paulo. Nós temos como pastor o presidente pastor Euclides Vaz Júnior, e o nosso pastor na central de tudo, que é o pastor Joelito Bezerra da Costa, e o Elton Júnior, que é na CGDB. Então, irmãos, nós estamos aqui embaixo da bênção dos nossos pastores, estamos aqui com carta de representação deles, e dizer para os irmãos que, não sei se alguns irmãos aqui teve essa oportunidade de um dia participar de uma reunião de obreiro lá em São Paulo, no chamado Belenzinho. Quem aqui escola dominical, os irmãos conhecem o professor Caramuru, um grande amigo que nós conhecemos através do ministério, nós sempre temos em contato com ele. Hoje eu moro a 150 km da capital, não moro mais na capital, moro no interior de São Paulo, uma cidade chamada Pindamonhangaba, lá de Aparecida do Norte, perto de Taubaté, São José dos Campos, que é um polo industrial maior do Brasil, está nessa região que eu moro. Então, imagina um lugar que é rico, é muita riqueza, é muitos bens. Os irmãos não sabem tudo que é feito no Brasil, escoa para lá, ou escoa para cá. Às vezes os irmãos plantam aqui nessa cidade, e o café que é plantado aqui, ele vai lá para São Paulo, para lá ser distribuído para o Brasil inteiro. Então nós temos uma rodovia chamada Rodovia Presidente Dutra, que ela vem de São Paulo ao Rio de Janeiro, e dentro dessa rodovia passa todo o comércio do Brasil, tanto hortaliça, como também lavouras,
tanto a industriais como também aquelas que são marítimas, tudo passa por esta rodovia. É um polo industrial muito forte e muito rico, porque estamos em uma megalópole. Lá está São Paulo, aqui está Belo Horizonte e aqui está a capital do Rio de Janeiro, os 3 maiores polos industriais do Brasil. Alguém pode pensar assim, mas como achar que é maravilhoso morar num lugar desse? Mas nós moramos num lugar onde as pessoas elas têm a grandeza de riqueza, onde as pessoas desbanjam, onde as pessoas não dão valor. Mas algo que é interessante, que quando você chega com a mensagem do Evangelho, pregando a cruz do seu Jesus, você vê homens grandes se rendendo, chorando, recebendo a Jesus como Senhor. Você vê pessoas que têm o seu profundo conhecimento, mas não têm o conhecimento do Evangelho Santo do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos amados, a cidade de Corinto era isso. É uma cidade que tinha cultura, que tinha ciência. É uma cidade que tinha o mover dali de tudo que se passava naquela região daquela cidade grega. Ela somente perdia, ouvi dizer, era mais importante do que a Ásia Menor. Era uma cidade riquíssima. Mas quando Paulo vê a cidade, ele viu a necessidade da mensagem do Evangelho avançar adiante, do Evangelho ir adiante. E algo que é interessante, meus queridos amados, que para os filósofos o Evangelho traduzia a cruz de Cristo como loucura. Ele dizia que a cruz de Cristo é loucura, como para muitos nos dias de hoje eles têm a cruz de Cristo como loucura. Então aqueles homens tinham um conhecimento profundo da teologia, os seus conhecimentos ali da matemática, da ciência, mas não tinham conhecimento do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse Evangelho que Paulo vai começar a pregar. Para os judeus nós dizemos ontem que era loucura, porque Cristo, eles não queriam Cristo derrotado na cruz, mas para os judeus era um escândalo, e para os gregos era loucura, porque como pode um homem morrer na cruz e depois salvar toda a humanidade? Portanto, meus queridos amados, a mensagem do Evangelho não é diferente. Como eu ia dizer, um obreiro da minha igreja falou assim: pastor, nós temos um pregador que eu posso trazer ele num trabalho aqui de jovens? Eu falei assim, ele é diferente, pastor. A mensagem dele é uma mensagem nova. Eu falei, então não. Mas por que? Eu falei assim, não existe mensagem nova. A mensagem ela é antiga. A mensagem é a mesma de 2000 anos atrás. A mensagem que a igreja tem que pregar até hoje é a mensagem da cruz. É o Evangelho Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Jesus chamou os pequenos, loucos deste mundo, aqueles que não tinham a retórica e a sabedoria humana, para encher eles da sabedoria de Deus, para anunciar o Evangelho Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos amados, nós vamos entender que em Coríntios havia uma forte comunidade judaica, e para eles Cristo era loucura. Mas também entendemos que o problema de Coríntios era que o Evangelho estava misturado com filosofia. Era um Evangelho cheio de sabedoria humana, um Evangelho que não convencia, um Evangelho que não entrava no coração daquele povo, um Evangelho que não agregava pessoas verdadeiramente convertidas ao Evangelho Santo do Senhor Jesus. A cidade de Corinto começou a fazer partidarismo, e nós vamos ver que com a filosofia e a ciência avançando nos nossos dias, irmãos, a partir do século XIX, a ciência começou a avançar, começou a descobrir tantas coisas. Isso os irmãos não sabem pela pesquisa dizendo hoje que a ciência não resolveu o problema da humanidade. Eles acharam que através da ciência ia acabar-se as guerras, ia acabar-se a fome, ia acabar-se os problemas com a marginalidade, porque a ciência tinha avançado. Mas nós vamos ver que não. O avanço da ciência, ela trouxe mais destruição para o mundo. O avanço da ciência, ela trouxe mais destruição para a humanidade. E hoje o mundo está perdido. O mundo está em convulsão. O mundo não está compreendendo o que está acontecendo. O mundo está pedindo hoje uma resposta. Os cientistas, hoje nós passamos por uma grande pandemia. Um cientista falava algo de manhã, o outro desmentia à tarde. Um cientista falava algo à noite, o outro desmentia de manhã. Começaram a aplicar várias vacinas, várias pesquisas, e até hoje estamos sendo os cobaia deles. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite: que o Evangelho Santo de Jesus ainda
cura, ainda salva, ainda liberta, batiza com o Espírito Santo e conduz vidas para o céu. O Evangelho é o mesmo, é o Evangelho que Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Porque, meus queridos amados, eu não vim aqui nesta noite para poder trazer chave de carro, eu não vim para trazer chave de casa, eu não vim aqui nesta noite para prometer bênçãos espirituais, porque isso dá, Deus dá sem eu prometer. Eu digo para minha igreja: se você quer ter um carro, quer ter uma casa, labuta, trabalha, faça carnê, começa a pagar prestação, mas se você quer ter vitória, comece a buscar a presença do Espírito Santo na tua noite. Esse evangelho que Paulo queria que a igreja pregava. E algo que é interessante que Paulo vai ensinar neste capítulo, que o verdadeiro evangelho, a verdadeira essência do evangelho é a cruz de Cristo. E o que é evangelho? Anúncios de boas novas, ou anunciação de boas novas. Quem conhece as histórias da Assembleia de Deus, quando Daniel Berg, o navio que chegou no Brasil, eles não sabem que todos os barcos, aqui tem a região litorânea por aqui mais perto, sabe que todos os barcos têm que ser batizados com o nome. E quando Daniel Berg tinha que ter o nome para o seu barco, ele colocou o barco lá. Se você comprar lá o livro do Pelegrino, você vai ver isso aí. Lá está lá assim, barcos, nome do barco, embarcação Boas Novas. Porque ele sabia que o Brasil necessitava do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse barquinho que Daniel Berg, o navio, usou entre o Rio do Pará, entre o Rio Amazonas, anunciando o Evangelho do Norte. O Evangelho não começou no Nordeste, o Evangelho começou no Norte, lá em Pará. Ele expande agora para Amazonas e vem descendo, vem passando, vem chegando no Nordeste, vem chegando ali na região do Piauí, na região do Ceará, vem entrando pela Bahia. Ele vai entrando até chegar na região Sudeste, na capital de São Paulo, depois entra na capital do Rio de Janeiro, vai para o Sul, e o Evangelho hoje, ele é expandido por todo o Brasil. Porque, meus queridos amados, em um congresso desse, eu creio que você veio aqui nesta noite, não foi para ver os cantores, não foi para ver o pregador, eu creio que você não veio aqui nesta noite para poder ver ninguém, a não ser a Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus nesta noite, ele está presente nesta noite, aleluia. E a primeira verdade do Evangelho é que o Evangelho, ele centraliza a morte de Cristo. A primeira verdade do Evangelho é que nós temos que anunciar que Jesus morreu. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário, que é o Monte Caveira, ali ele não permaneceu. Eu disse ontem que eu tinha mania de andar com o crucifixo no peito, no braço, olhando para aquele Cristo que para muitos era derrotado. E algo que os irmãos não sabem na feitiçaria, irmãos, a linhagem de candomblé e a linhagem principalmente de magia negra, eles fazem o seguinte: por que você vai ver, principalmente na região do Piauí, na região de Minas Gerais, que são um dos estados mais idólatras da nossa federação, algo que é interessante, que quando você vê uma cruz no cemitério, nós chamamos de cruzeiro, e nessa cruz tem muitas velas e mais velas, muitos santos quebrados, muitas coisas ali. É porque Satanás, ele diz assim: Jesus morreu na cruz, a maldição ficou na cruz, mas a bênção saiu da cruz. Então, para a feitiçaria, ali ficou toda a maldição que estava sobre a humanidade. Se você analisar a sua Bíblia agora, abrir aí, lá no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, a Bíblia vai terminar dizendo: para que eu não venha e fira a terra de maldição. O Antigo Testamento, ele encerra com o povo embaixo de maldição. Toda a humanidade, por mais que sacrificasse, por mais que servisse, por mais que levasse a sua oferenda no altar de Deus, por mais que fizesse aquelas coisas, aqueles povos todos estavam embaixo de maldição. Mas quando você abre a sua Bíblia, lá no capítulo último de Apocalipse 22, você vai ver o apóstolo João dizendo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Então, no Antigo Testamento, a Bíblia se encerra com toda a humanidade embaixo da maldição, embaixo do pecado, sem salvação, sem esperança, sem luz. Mas o Novo Testamento, ele vai encerrar com a Bíblia dizendo que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco aqui nesta noite. Jesus está conosco aqui nesta noite. Jesus está conosco
conosco aqui nesta noite. A segunda verdade do Evangelho, ela parte, segundo ponto, a parte do Evangelho que Deus é o Senhor de todas as coisas. Portanto, meus queridos amados, primeiro nós vamos ver que o Evangelho centraliza em Jesus Cristo. A segunda verdade é que Deus, Ele é dono de tudo. E a terceira verdade é que o Evangelho revela em nós, pelo Espírito Santo, as verdades do Pai e as verdades do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nesta noite, não tem como você reconhecer a Jesus se não tiver o Espírito Santo na sua vida nesta noite. Aleluia. Sabe por quê, meus queridos? O Evangelho é santo e verdadeiro. O Evangelho é poderoso. Foi esse Evangelho que libertou a minha vida, esse Evangelho que transformou minha casa, este Evangelho que me fez homem digno de estar aqui nesta noite para dizer para esta igreja que o Evangelho ainda tem poder sobre esta cidade de Águia Branca e todo o estado do Espírito Santo. Olha que nome lindo, Espírito Santo. Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, o Evangelho envolve três pessoas da Trindade. Primeiramente, do capítulo 1 ao versículo do capítulo 2, do versículo 1 ao 5, Paulo está falando sobre a obra de Cristo que foi feita na cruz. Na segunda parte desta leitura, do versículo 5, do versículo 6 ao 9, está falando como Pai. Nosso Jesus, o nosso Deus é Pai de Jesus e Pai nosso nesta noite. E a terceira verdade vai dizer do Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem convence o pecador da verdade. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Jonathan Edwards. Foi um grande homem que fez um grande trabalho na Índia. E naquele lugar ele não tinha ali muita perseguição. Tinha um fazendeiro que perseguia aquele homem demais. E aquele missionário, ele começou a buscar a Deus. Ele começou a orar a Deus. Em uma certa vez ele começou a orar. E onde ele ia pregar o Evangelho, aquele fazendeiro mandava as pessoas que iam lá e ali tiravam ele, expulsavam ele, não deixavam ele pregar o Evangelho. Mas uma certa vez, aquele homem tinha uma filha que estava doente. Alguém na família estava enfermo. Chama então Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele vai pregar a mensagem. E quando ele prega esta mensagem, esse grande fazendeiro se converte ao Evangelho Santo do Senhor Jesus. Ele fala: a partir de hoje eu não mais perseguirei os cristãos e nem o Evangelho de Jesus Cristo. A partir de hoje vocês terão um galpão para cultuar a Deus. E ali na Índia até hoje tem um local que só tem cristão através da mensagem de Jonathan Edwards. Se os irmãos não sabem quem é Jonathan Edwards, é aquele que pregou pecadores na mão de um Deus irado. Portanto, meus amados irmãos, nós temos que voltar à essência do Evangelho, que é pregar a salvação. Porque nesta noite tem muitos que estão cativos na feitiçaria, na idolatria. Tem muitos que estão cativos nas drogas, numa vida de miséria. Mas o Evangelho de Jesus, ele tem poder, como diz o apóstolo Paulo. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Este Evangelho tem poder nesta noite. Aleluia. Tem crente aqui nesta noite. Tem crente pentecostal aqui nesta noite. Tem crente pentecostal aqui nesta noite. Aleluia. Tem crente que adora Jesus nesta noite. Tem crente que adora Jesus nesta noite. Porque é a palavra, irmãos, é a palavra. O louvor, ele é o arado. Quem trabalha na lavoura sabe. Você vem arando. E quando está bem arado, a chuva vem, aquele torrão ou terrão, não sei como que chama aqui, fica ali, mas quando a chuva molha, ele começa a se dissolver. Depois você aduba a terra e começa a plantar a semente. E nesta noite eu quero dizer que a semente está na tua mão. A semente está nas minhas mãos. A semente está com você nesta noite. Lance a tua semente nesta noite, porque esse Evangelho, ele é verdadeiro nesta noite. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, portanto, a cruz é o centro, a cruz, ele é o eixo, a cruz é a verdade, que ninguém gosta de pregar mais nos dias de hoje. Ninguém quer falar da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo não dá mais ibope para muitos pregadores. A cruz de Cristo não dá muito mais ibope para muitos cantores famosos. A cruz de Cristo não dá mais ibope para muitos crentes.
mas a cruz de Cristo é ela que dá salvação para mim, é ela que dá salvação para ti, é ela que dá salvação para a humanidade inteira. E através da cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós somos libertos da ira do Pai. Porque, meus queridos amados, havia uma palavra contrária contra a nossa vida, mas Jesus, Ele nos transformou, Jesus nos libertou, Jesus pagou alto preço na cruz do Calvário, para que nesta noite nós pudéssemos estar aqui, adorando e glorificando o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Portanto, igreja do Senhor Jesus, eu digo para a igreja que a gente tem um trabalho de missões na nossa cidade, um grupo missionário, onde nós estamos com 30 e poucas pessoas nesse trabalho. Mas às vezes você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê as pessoas, some todo mundo. Mas de repente você começa com um folheto, entregando um folheto para um, entregando um folheto para outro, e dizendo: Jesus te ama, Jesus cura. De repente alguém para para você e fala assim: irmão, mas Jesus cura, por que eu estou nessa situação? Se Jesus é tudo isso que o Senhor está falando, porque eu estou passando por essa dificuldade. Aí, como foi dito aqui nesta noite, a mulher do fluxo de sangue, porque ela tocou lá na vestimenta de Jesus, porque que ela foi tocar lá nos pés de Jesus. Com certeza aquela mulher, ela conhecia Jesus, mas também conhecia a lei. Ela sabia que não podia estar ali. Mas se os irmãos não sabem, na lei de Moisés, quando o sumo sacerdote andava com a sua vestimenta, lá nos pés dele tinha um sino, aquele sino ia chacoalhando, e nas suas vestes estava escrito: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Então ela dizia: se eu somente tocar na hora da vestimenta dele, lá ele é santo, lá ele é puro, lá ele é Deus, lá ele é rei, lá ele é Senhor. Porque ela sabia que a salvação não vinha de baixo para cima, mas a salvação vinha de cima para baixo. Portanto, nesta noite eu quero dizer para a igreja: se você entrou aqui desesperado, se você entrou aqui preocupado, fica tranquilo, porque o grandão da Galileia já está conosco desde a hora que este culto começou nesta noite. Aleluia. O grandão da Galileia chegou aqui nesta noite para te dar vitória. Jesus chegou aqui nesta noite para te dar salvação. E, amados irmãos, nós estávamos vindo do culto da vigília, não sei, uma certa vez, eu e minha esposa, e quando chegamos em um pontilhão para atravessar o outro lado da avenida Rodovia Dutra, de repente eu parei, eu vi uma mulher, ela no peitoril da ponte tentando subir, já estava com um pé em cima e o outro embaixo. A minha esposa estava comigo, eu falei assim para essa filha: para. Ela estava dizendo: para, mas para um pouquinho longe para não assustar ela, senão vai pular lá embaixo. A minha esposa foi parando devagar, desculpa, foi parando devagar, e quando ela parou perto daquela mulher, não deu nem tempo dela ouvir o barulho do carro. Eu falei para essa filha: Jesus te ama e tem uma palavra de salvação para a tua vida nesta noite. Aquela mulher tirou o pé em cima da ponte e colocou a mão no seu coração e falou assim: irmão, eu não sei, mas diante, quando o Senhor falou esta palavra, eu senti algo dentro de mim. Eu quero me matar, me deixa me matar nesta noite. Eu quero acabar com a minha vida. Eu só estou esperando passar uma carreta grande, eu pular para passar em cima de mim, mas até agora só está passando um carro pequeno. E quem conhece a Dutra sabe que lá passa vários caminhões. Aí quando eu comecei a chegar mais perto dela e comecei a colocar a mão nela, e de repente está passando a rota, a Polícia Elite de São Paulo, e aquela polícia, a força tática vindo. E quando aquele policial veio, eu dei sinal para ele e falei: meu amigo, esta mulher está precisando de uma ajuda, ela está querendo se suicidar. Nós oramos para ela, repreendemos aquele espírito de morte, falamos de Jesus, pregamos para os policiais. Aí eu entendi porque eu fiquei preso atrás do garrafamento, porque Jesus queria fazer uma obra de libertação. E se nós pregarmos o Evangelho, a libertação vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre aqueles que estão no mundo errado. Nesta noite, igreja, é o Evangelho que é o poder do nosso Deus nesta noite. Portanto, igreja, o tema que nesta noite é que Jesus chamou as coisas pequenas, as coisas desprezíveis deste mundo e as coisas loucas. O Evangelho centraliza na cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no capítulo 2, vai no versículo 2, vai dizer assim que na capital da filosofia, Paulo, ele decide pregar o Evangelho da vergonha. Aonde só tinha filósofo,
mas ele vai entrar com a mensagem do Evangelho. Eu não vou pregar obreiros porque eu não tenho uma hermenêutica, eu não tenho um curso de teologia, eu não vou pregar porque eu não sei falar, mas a Bíblia diz que somente devemos anunciar. Se você não quer pregar no púlpito, comece a pregar nas ruas, mas se você só prega no púlpito, comece a pregar nas ruas também. Portanto, igreja do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele vai chegar naquela cidade e vai pregar o evangelho da vergonha, o evangelho que era desprezado pelos judeus, o evangelho que era desprezado pelo grego. Portanto, a cruz é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, que acha isso como escândalo, vergonha, acha isso como falta de sabedoria, mas para Deus é a paixão de Cristo, e para o apóstolo Paulo é a paixão do evangelho que move o apóstolo a ir adiante. Como pode, irmãos, alguém ser decapitado, alguém morrer por amor de uma mentira? Ninguém morrerá por uma mentira, e os apóstolos morreram por uma verdade, a verdade do evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos ver que no versículo 7 do capítulo 2 nos diz para nós assim nesta noite: falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, da fundação do mundo. Esse mistério, ele estava escondido, mas quando esse mistério começou a ser agora explanado, lá na cidade de Cesareia, quando Jesus, ele vai dizer para Pedro: Pedro, tu és pedra, ou diz assim: Pedro, tu és Petras, mas sobre este Petros eu fundarei a minha igreja. Tu és fragmento de pedra, do grego Petras, pedra pequena, Petros, pedra grande. Tu és Petras, mas sobre Petros sou eu fundarei a minha igreja. Naquele momento aqui, a igreja é descortinada. Jesus começa a revelar, agora que, como diz a carta aos Efésios, que o muro de separação, ele foi derribado. Agora não é somente mais dos judeus a presença do Pai na Arca da Aliança, mas agora é o véu rasgado, anunciando que todos nós temos livre acesso na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos amados, como podemos conhecer esta sabedoria? O apóstolo Paulo nos diz no versículo 8 o seguinte: aqueles que nenhum dos principais deste mundo conheceu, porque conhecesse nunca crucificaria o Senhor da glória. Aqueles a quem eu não revelei, aqueles a quem não quis me conhecer, mas nesta noite Jesus está dizendo que Ele está se revelando para mim e se revelando para você nesta noite, porque nesta noite Ele quer que este evangelho se faça conhecido no estado do Espírito Santo. O homem não foi, meus queridos amados, regenerado somente para ser regenerado, mas o homem foi regenerado para receber a sabedoria de Deus e receber a vida eterna, que será o grande dia quando esta igreja for arrebatada. Porque se eles tivessem conhecido a Jesus, eles não teriam crucificado a Jesus. Mas pode dar um brado de vitória nesta noite: bendito, falta de reconhecimento, porque Jesus morreu na cruz por nós. Meus queridos amados, eu não sei o que você queria ouvir nesta noite. De repente você achou que nesta noite o pregador ele ia falar algo que ia levar você nas nuvens. Eu não preciso falar isso para você nesta noite, porque quem é espiritual já está com seus pés na presença da vida do Pai. Portanto, amados irmãos, o Evangelho é a revelação do Pai, e quem revela o Evangelho é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. O versículo 10, 16 é o Espírito de Deus que nos revela esse Evangelho. Do verso 10 a 16 vai falar sobre isso. Preste bem atenção que eu vou dizer para os irmãos agora. Lá no livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 12, vai dizer que quando a terra estava cheia de águas, tomada pelo abismo das águas, onde tudo estava sucumbido, isso ficou 40 dias e 40 noites. Depois de um certo tempo, agora Jeová fala com Moisés, com Noé.
A Bíblia não diz isso, estou conjecturando. E Noé solta um corvo. E quando ele solta esse corvo vai embora. E não volta mais. Por que ele não volta? Porque ele achou repouso para os seus pés. Sentou nas carniças. Até mesmo pessoas mortas, com certeza, ele sentou e começou a comer as carniças dos animais que estavam mortos sobre a face das águas. Passa-se 7 dias depois, Jeová agora solta uma pomba. Por 3 vezes. E esse, na teologia, tem um simbolismo desta pomba, que são as 3 faces do Espírito Santo sobre a terra. A primeira vez que a pomba é solta, a pomba dá um voo rasante e retorna e coloca-se dentro da arca de novo. Esta é a primeira fase do Espírito Santo na terra. Aonde Jeová, quando o homem pecou no jardim do Éden, o homem foi expulso, foi levado para fora. E Deus não podia mais ter comunhão, e o Espírito Santo não podia habitar no homem mais. Então, quando Deus queria usar alguém na terra, Ele enviava o Espírito Santo sobre os reis, sobre os profetas, enviava sobre os juízes, e ali Ele falava, e quando Ele fazia a obra do Espírito Santo nos homens, agora o Espírito Santo voltava para o Pai. Simboliza a primeira pomba solta. A segunda pomba que era solta, agora essa pomba, ela dá um voo rasante, e ela volta com um ramo de oliveira na sua boca. Esta segunda fase simboliza o ministério de Jesus na terra. Mas como isso, pastor? Eu mostro na Bíblia, tanto Lucas 4 como Mateus 4, no capítulo 4, versículo 1 de Mateus vai dizer: e tendo Jesus sendo batizado no Rio Jordão, uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, que eu comprazo. E a pomba desce sobre Jesus e incorpora do Espírito Santo, e ali Jeová fala: este é meu filho amado. E no mesmo instante, o Espírito Santo, ele pega o Senhor Jesus e leva para o deserto para ser tentado por Satanás. Mas que espírito ruim, não. Ele levou dizendo assim: vamos, meu amigo Espírito, vamos comigo, Espírito Santo, vou contigo, Senhor Jesus, porque o seu lado humano não vai vencer se não tiver o Espírito Santo do Pai. Quem tem o Espírito Santo nesta noite? O Espírito Santo está com você aí nesta noite. Ai, cheque andai, essa é a segunda face. A segunda pomba simboliza Jesus sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito do Pai me ungiu para anunciar as boas novas aos cativos. Mas tem a terceira fase. A terceira fase do Espírito Santo na terra é quando solta aquela pomba. Aquela pomba dá vários voos, voa para cá, voa para lá. Aí então não vê mais a pomba. Então Noé diz: desçamos da arca, porque a água está seca, o sol está seco, tudo se acabou. Sabe quando se cumpriu essa terceira fase? Quando os discípulos estavam orando lá no cenáculo. A palavra cenáculo quer dizer dormitório. Estavam todos num quarto dormindo, mas de repente veio do céu com um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistos por eles língua repartida como de fogo. De repente Maria olha para Pedro e fala: Pedro, tem fogo na sua cabeça. De repente Pedro olha para João e fala: João, tem fogo na sua cabeça. De repente Maria Madalena olha para Maria de Copa e fala: Maria de Copa, tem fogo na sua cabeça. Eles começam a falar em mistério. Esta é a terceira fase do Espírito Santo. Eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo, ele desceu em Pentecoste e não voltou mais para o Pai, porque está aqui nesta noite para te ungir e te capacitar para que você seja guerreiro na terra. O Espírito Santo está aqui nesta noite para te encher de poder e de autoridade para pregar o Evangelho Santo de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo está aqui nesta noite para dizer para você: filha, fica tranquilo que eu estou contigo nesta peleja, nesta batalha. O Espírito Santo está contigo nesta noite para dizer: caminha comigo na terra, que eu vou caminhar contigo para o céu. O Espírito Santo está aqui para dizer nesta noite para mim e para você que Jesus Cristo, ele é o bispo das almas. Ele está aqui para dizer para mim e para você que Jesus Cristo é a âncora verdadeira. Ele está aqui para dizer para mim e para você nesta noite que ele é o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, o advogado. Ele é o santo do santo, ele é o rei do rei, ele é a raiz de Jessé, é a estrela da manhã, ele é o poder de Deus que está na terra nesta noite. Ai, eu conto, passa da bacaço, e me liguiam do conto, do mudaste, o Espírito Santo é o poder de Deus nesta noite. É por isso que o Evangelho tem que ser anunciado, é por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Meus queridos amados irmãos,
Há esses dias atrás, mais ou menos há uns 6 meses atrás, eu gosto de contar o testemunho que ocorreu na minha vida. Nós fomos em uma cidade chamada, em um bairro chamado Bairro de Cerâmica, um bairro afastado do centro da cidade. E lá tem uma cerâmica abandonada, fica perto de um rio chamado Rio Paraíba. E vamos fazer um trabalho na casa de uma mulher, uma jovem mulher de 30 anos, seu esposo 28 anos. E quando nós chegamos naquele trabalho, aquela mulher estava tomada pelos demônios. Irmãos, o diabo jogava ela para cá, jogava ela para lá. Ela pegou uma cômoda de móveis rústicos, pesadíssima. Com a mão só ela puxava para lá e puxava para cá. A minha esposa estava comigo nesse trabalho, mas alguns obreiros. Quando começamos a cantar o hino da harpa 491, o demônio começou a ficar mais irado, mais assim bagunçado. Nós repreendemos aquele demônio. E aquele demônio foi expulso. E aquela jovem mulher foi liberta. E de repente o esposo dela falou assim: pastor, me ajuda a colocar a cômoda no lugar. Eu falei assim: chama a esposa para colocar. Ela puxou com tanta força, tão fácil. Está vendo? É a força do maligno. Marca na sua mente nesta noite, obreiros e grande Senhor. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar sobre serpente e escorpião, e a força do maligno não vos fará dano nenhum. Satanás tem força, mas quem tem todo o poder é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que tem poder nesta noite. É a presença de Jesus que tem poder nesta noite. É através da mão poderosa de Jesus que nós avançamos e vencemos a batalha. É pelo poder de Jesus Cristo que Ele vai dizer que todo o poder foi dado nos céus e na terra. Porque a mesma Bíblia dita pelo apóstolo Paulo no capítulo 9, no capítulo 2, versículo 9 ao 11 de Filipenses: porque o seu nome foi ortogado de maneira tal que não existe um nome no céu, um nome na terra, um nome debaixo da terra, onde todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor nesta noite. Ele é Senhor, varão. Ele é poderoso. E quando está falando de Senhor, está falando do grego, que é aquele que é Kyrios. Ele é Senhor por excelência. E quando está falando de Senhor, está falando de Adonai, que é aquele Senhor do hebraico que ninguém resiste. Ninguém tem poder diante da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem demônio nos infernos. Não tem demônio nas regiões celestiais. Não tem demônio manifesto neste bairro. Certa vez uma pessoa entrou na igreja fazendo bagunça, jogando as cadeiras. Fomos lá, repreendemos o demônio dela. O irmão foi lá, repreendeu o demônio dela. E aquela mulher começou a fazer bagunça, jogar a cadeira para cá, jogar a cadeira para lá. Eu falei: mas o demônio tem que sair em nome de Jesus. Tem que sair. Eu preciso do demônio sair em nome de Jesus. E quando eu falei para ela, jogou em cima de mim uma cadeira. Eu catei no braço dela, torci com um beliscão bem beliscado mesmo, que beliscão bem chamado mesmo. Aí eu falei assim: o senhor está me machucando. Então pare de fazer bagunça, que demônio não sente dor. Demônio não sente dor. Você vai sentar aí agora e vai ouvir a mensagem do Evangelho. Você está entendendo? Aí depois que acabou o culto, chamamos para frente, aí sim o diabo pegou de vez. Aí foi o demônio que pegou ela mesmo. Ela foi liberta e está congregando conosco para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, igreja do Senhor Jesus, eu viajei 1.200 quilômetros para dizer para a igreja desta noite que esta igreja tem um dono, e o dono dela é o grandão da Galileia, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O dono dessa igreja é aquele que opera milagre sem precisar impor as mãos. O dono dessa igreja é aquele que caminha sobre as águas. O dono dessa igreja é aquele que é o Jeová Sabaate, o Senhor da guerra. O dono dessa igreja é o Eu Sou, como cantaram aqui nesta noite. Quando Moisés foi enviado para o Egito, mas quando perguntar quem eu sou, o que eu falo? Digo: Eu Sou me enviou. Mas como assim? Fala com Eu Sou me enviou. Porque lá, se eles estavam precisando de um exército, diz para ele que eu sou Jeová Nessi, a bandeira deles. Se eles estão precisando de cura, diz que eu sou Jeová Jireh, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Deus da cura. Se eles estão precisando de providência, diz que eu sou o Jeová Rafa, aquele que cura, o Jeová Jireh, o dono da providência. Se eles estão precisando de um Senhor da guerra, fala que eu sou o Jeová Sabaate. Mas se eles estão precisando de paz, fala que eu sou o Jeová Shalom, o Deus da paz que está aqui nesta noite. É Ele que está aqui nesta noite, igreja. É Ele que está aqui nesta noite.
A presença dele é real nesta noite. Jesus se encontra no nosso meio nesta noite. Para eu encerrar nesta noite, irmãos. Porque, meus queridos amados, eu quero dizer para a igreja, por que isso? Por que Paulo diz no versículo 1, capítulo 1, versículo 27? Glória, glória a Deus. Por que o tema das irmãs foi esse? Não foi de qualquer maneira. É porque Deus está capacitando a igreja. É porque Deus está ungindo a igreja nesta noite. Você pode ter certeza, pastor bispo, que muitos vão chegar no Senhor e dizer assim: pastor, eu quero me aprofundar mais. Eu quero, pastor, fazer isso, fazer aquilo. Eu quero estudar mais a palavra. Desculpa mais uma vez. É algo interessante, irmão, que para o mundo nós somos loucura, mas para Deus você é a cura para os enfermos. Para o mundo nós somos loucura, mas para Deus você é que cura aqueles que estão no manicômio. Para Deus nós somos insanos. Para o mundo nós somos insanos, mas para Deus nós somos a sabedoria de Deus. E nós vamos ver, através da vida do apóstolo Paulo, que Deus escolheu os fracos para mostrar que ele é forte. Porque ele vai dizer para o profeta: diz aos fracos que eu sou forte. Se mostrarem frouxos no dia da sua angústia, grande será a sua derrota, a sua queda. Mas algo interessante que vai dizer assim: para mostrar que a mensagem da cruz não é deste mundo. Não é deste mundo. Toca bem no seu coração essa noite. A mensagem da cruz não é deste mundo. Porque o Evangelho foi anunciado antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro vai dizer para nós: antes da fundação do mundo. O Evangelho não começou a ser anunciado na igreja. O Evangelho começou a ser anunciado lá no Éden, que nós conhecemos como proto-evangelho. Como assim, pastor? Gênesis 3,15. Porém, hostilidade entre tu e a mulher. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A teologia católica diz que a mulher é Maria. Mas a teologia verdadeira diz que a mulher é Israel, que prefigura a igreja. Então, nesta noite, você e eu não precisamos da cabeça da serpente. Nós não temos esse poder. Mas aquele que está comigo, com você, pisa. Ele tem esse poder nesta noite. Jesus tem esse poder nesta noite. Porque, meus queridos amados, a vida espiritual do crente está na sua fidelidade com o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sede fiel no pouco, e em muito te colocarei. A mensagem da cruz, ela é ordenada antes da fundação do mundo. Deus te chamou, Deus te escolheu para você anunciar a mensagem do Evangelho e trazer as bênçãos para o mundo. Muitas pessoas leem esse capítulo 2, versículo 9, às vezes não entendem o versículo 9. O qual nenhum dos principados deste mundo conheceu, que se conhecesse, não, desculpa, é o 9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviram, e não subiram ao coração do homem, é o que está reservado para nós agora. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você nesta noite? Dizendo para aqueles filósofos daquele dia, aqueles sábios daquele dia, que estavam perturbando a igreja de Corinto, perturbando o Evangelho do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, ó: sabe, nenhum conhecimento de Deus, nenhuma beleza da terra, nada deste mundo pode fazer por vocês o que o Evangelho faz. Tudo que vocês estão vendo aí não é capaz de introduzir vocês aonde vocês vão. Porque aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não chegou no coração do homem, é o que está reservado para nós na glória. Eu perdi a minha mãe, salva no Senhor. Eu tenho uma irmã que não é crente, já expulsei demônio dela. E quando nós chegamos ali, eu fui para assim: filha, se nesse momento eu tivesse o poder de perguntar para minha mãe se ela queria voltar para esta terra, ela ia falar assim: não, porque onde ela está é um lugar de glória, é um lugar de salvação. Portanto, igreja, se coloca de pé nesta noite, com o pessoal